Olá, eu sou a Luísa e por meio desse vídeo venho apresentar o meu projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso. E a priori, o título do meu projeto é Racionalismo, Empirismo e Criticismo no campo pedagógico, os aspectos epistemológicos na abordagem Reggio Emilia. Referente ao resumo, esse trabalho advém da motivação de registrar as práticas obtidas no período de estágio com a união da disciplina Filosofia da Educação, que foi uma das disciplinas que mais me identifiquei durante o curso de Pedagogia. E essa pesquisa, ela nasce a partir de uma análise da junção entre o aspecto epistemológico do criticismo e a abordagem Reggio Emilia. Então, trata-se de conceituar a existência da teoria kantiana nas práticas do cotidiano escolar de uma instituição com viés inovador, para comprovar a abordagem Reggio, destacando dois pontos em comum, a reflexão e o pensamento, e a prática como experimentação. Então, essa pesquisa será realizada através de levantamento bibliográfico e estudo de caso, pois ratifico essa importância de investigar as referências para vincular a necessidade do contato direto com o cotidiano escolar para perceber essas relações e práticas que o permeiam. Então, será uma investigação empírica e uma compreensão de um contexto, ou seja, com a lógica do planejamento, da coleta e análise de dados. Então, espera-se que com as informações obtidas seja justificada a importância de formar o educando para exercer a sua liberdade, sua autonomia e seu protagonismo. E também a ideia de que uma educação integral e propedêutica no cotidiano escolar derivam de momentos de reflexão e prática, ratificando a teoria kantiana e comprovando a mesma a partir dessa análise empírica desenvolvida. A fundamentação teórica dessa pesquisa é composta por dois grandes referenciais no que tange à filosofia da educação, Immanuel Kant, com a sua obra Sobre a Pedagogia, e dos estudos das abordagens inovadoras, que no caso será a abordagem Reggio Emilia, com a Carla Rinaldi, uma figura tão importante nessa temática, com a sua referência, Diálogos com Reggio Emilia, em escutar, investigar e aprender, referente à hipótese e o objetivo geral. Bom, a hipótese dessa pesquisa advém de uma questão de como a teoria do conhecimento kantiana é justificada na abordagem Reggio Emilia, surgindo um problema de pesquisa. Um sistema de educação somente com viés racionalista ou somente empirista está relacionado à teoria tradicional, não tornando válida a prática da abordagem inovadora de Reggio. Então, pensando em uma formação integral e propedêutica, o criticismo poderia ser considerado para atingir os objetivos dessa educação. O objetivo geral é conceituar a existência da teoria kantiana nas práticas do cotidiano escolar dessa instituição com viés inovador para comprovar a abordagem de Reggio Emilia, destacando dois pontos em comum: reflexão com pensamento e prática experimentação. Trouxe aqui alguns objetivos específicos, como criticismo e Reggio Emilia, estabelecer as suas principais características e propósitos, destacando especialmente a sua contribuição para a formação propedêutica para os alunos. Também investigar quais questões de conhecimento prévio são levantadas pelos educandos no momento de reflexão, para salientar se estes momentos fazem sentido para os alunos. Também evidenciar o papel ocupado pelos alunos no que se refere à participação em seus processos de desenvolvimento e aprendizagem. Também observar e participar do dia a dia da turma 4 dessa escola privada e inovadora de educação infantil, com o intuito de perceber se há a presença das etapas do processo de educação evidenciadas por Kant na sua obra sobre a pedagogia, que são a disciplina, a educação como ciência, a prudência, a moralização, o professor como instrutor ou o professor como preceptor, a finalidade da educação sendo física ou prática, e em caso afirmativo, de que forma acontece. Então, unir os pontos levantados na obra de Kant com os princípios de Reggio Emilia, observando o papel do aluno, a sabedoria dos educadores, a participação como comunicação, o diálogo, o espaço da infância e a criatividade como qualidade de pensamento. Como citado no resumo, essa pesquisa será realizada através de levantamento bibliográfico e estudo de caso, pois ratifico a importância de investigar as referências para vincular a necessidade do contato direto com o cotidiano escolar, para perceber as relações e práticas que o permeia, uma vez que é objeto de estudo.
Então, será uma investigação empírica e compreensão de um contexto, com a lógica do planejamento da coleta e análise de dados. Então, levantarei essas informações sobre o projeto de uma turma inserida nessa escola com viés Reggio Emilia, qual irá justificar a ideia de que uma educação propedêutica integral nas abordagens inovadoras derivam de momentos de reflexão e prática, ratificando a importância do criticismo nessa teoria. Então, para delinear e fundamentar esse caminho percorrido no decorrer da investigação, este trabalho será dividido em 3 sessões. Inicialmente, apresentarei as teorias do criticismo, evidenciando os seus principais pontos da sua obra sobre a pedagogia e qual a sua visão de educação. Na segunda sessão, farei uma ponte entre essa visão epistemológica kantiana com a abordagem Reggio Emilia, com esse intuito de fazer essa aproximação, essa similaridade no que tange aos ideais educacionais. E por fim, a terceira sessão do desenvolvimento da minha pesquisa será a análise das práticas observadas e aplicadas no projeto Saliência Brasileira, da turma 4 dessa escola, como forma de justificar que a teoria kantiana e a abordagem Reggio Emilia caminham juntas, quando a função da escola é formar um cidadão para exercer a sua liberdade e ser protagonista. Referente ao plano de trabalho, as metas estabelecidas para a minha pesquisa. Bom, a primeira meta é o levantamento bibliográfico, que eu já realizei durante o mês de abril. A segunda meta é dos estudos dos referenciais no que tange ao criticismo e abordagem Reggio, que eu fiz a segunda meta durante o mês de abril e maio. A terceira meta é a escrita do projeto Saliência Brasileira e a análise prática, que eu já realizei no mês de maio. A meta 4 é essa continuidade da escrita, fazendo a ponte sobre o criticismo para apresentar a abordagem Reggio. Então, é uma parte teórica que eu vou me debruçar, escrever referente ao criticismo com a obra de Kant e a abordagem Reggio com o referencial da Carla Rinaldi, que eu irei fazer essa meta número 4 nos meses de junho e julho. A meta número 5, escrita do projeto, introdução e considerações finais. Essa meta será realizada no mês de agosto. A meta número 6 é a revisão, mas acredito que uma revisão geral, uma revisão, digamos que final, proposta para o mês de setembro, porque acredito que a cada momento em que eu abro o documento e vejo as coisas que eu já escrevi, eu já vou fazendo uma revisão. Então, essa revisão do mês de setembro será uma revisão, assim, geral mesmo, debruçando para corrigir erros, melhorar as ideias. A meta número 7 é a entrega do relatório parcial, que eu coloquei também no mês de setembro. A meta número 8 diz a respeito da criação de slides, coloquei para outubro. Meta número 9, entrega do relatório final para novembro. E 10, defesa do TCC em dezembro. Viabilidade de execução. Bom, o local escolhido para a investigação foi uma escola privada inovadora no interior de São Paulo e será observada a turma do último ano de educação infantil, denominada Grupo 4, com as crianças entre 4 e 5 anos. E a escola autorizou e apoiou esse processo do estudo de caso. Eu sou estagiária nessa instituição e eu faço parte da turma que será analisada. Ou seja, eu também posso participar como proponente das atividades, posso propor essas atividades, além de observar o cotidiano. Então, como recurso necessário e totalmente autorizado pela gestão, em questão de acesso, incluo o projeto Saliência Brasileira e também o projeto político-pedagógico, o PPP, que são os documentos pertencentes à instituição. Resultados esperados e disseminação. Bom, eu espero que esse trabalho ele venha acrescentar positivamente na academia, no que tange a um possível artigo para ser usado como uma base na formação dos professores que buscam uma prática de instrutor e não preceptor, termos kantianos, também apresentações em congressos e a minha maior vontade de se tornar um projeto de mestrado. Entre tantas vontades e metas, a principal é disseminar o conhecimento produtivo e inovador na área da educação. Referências bibliográficas. Bom, tenho aqui o projeto político-pedagógico dessa escola que será analisada. Também trago a Iracema Batista com o artigo A Educação Prática na Perspectiva Kantiana, Habilidade, Prudência e Moralidade. Também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, LDB.
Marcos Cordioli, com a relação entre disciplinas na sala de aula, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a multidisciplinaridade. Também Cláudia Almeida Dal Bosco, muito importante, né, que vai falar dessa pressão disciplinada à obrigação moral, vai trazer o pensamento de Kant sobre o papel da pedagogia. Edwards Gandini Forma, que é uma das referências mais importantes no que tange a abordagem Reggio Emilia, com o seu livro As 100 Linguagens da Criança, a abordagem Reggio Emilia na educação da primeira infância. Também duas referências de Kant, que um deles é um texto intitulado Resposta à Pergunta, o que é esclarecimento, que é muito importante, que vai realmente casar com a ideia do Reggio Emilia, no que tange a criança ser protagonista, da criança ser curiosa e dessa curiosidade levar ao conhecimento, porque nesse texto Kant traz, né, aquele termo sapere aude, que é ouse saber, ouse conhecer. Então, através da curiosidade, através da autonomia, você ser preceptor do seu conhecimento, você ser protagonista desse processo de ensino-aprendizagem. E também o livro sobre a pedagogia, que foi apresentado na parte de fundamentação teórica, que será uma das principais obras que eu irei trabalhar e observar, estudar. Também essa referência da Catherine, que é educar na curiosidade, a criança como protagonista de sua educação. Também trago o Libânio aqui para auxiliar nessa questão de observação e estudo do PPP, né, do Projeto Político Pedagógico, será muito utilizado. A Nicolau, com quais os objetivos da educação pré-escolar, para quem se destina. E a Carla Rinaldi também, que será, né, esse livro uma das principais referências, principais obras da minha pesquisa, que é o Diálogo com Reggio Emilia, Escutar, Investigar e Aprender. Magda Soares, também com seu referencial Letramento e Alfabetização, As Muitas Facetas, uma referência muito importante, porque a escola observada, esse projeto, ele não tem um intuito de alfabetização. A escola não oferece essa questão da alfabetização, e sim de letramento, então será muito válido para o meu trabalho também. Bom, para finalizar esse vídeo do meu projeto de pesquisa, gostaria de finalizar com uma referência a Dolores Malaguzzi, tão importante na abordagem Reggio Emilia, é um poema escrito por ele. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100. Sempre 100 modos de escutar as maravilhas de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir. 100 mundos para inventar. 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100, 100, 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura separam-lhe a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir um mundo que já existe, e de 100 roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe que as 100 não existem. A criança diz ao contrário, as 100 existem. Loris Malaguzzi, professor italiano que criou a abordagem educativa, mais tarde nomeada como Reggio Emilia. E para esse educador, não só o que a criança pensa é válida, mas válidas são as múltiplas linguagens da infância e a forma como que essas crianças pesquisam, produzem sentido e conhecimento. Obrigada por assistir!